do sistema nervoso central e periférico. Bem, nós estávamos falando a respeito do sistema nervoso central e nós falamos com vocês que o sistema nervoso central é dividido em cérebro, tronco encefálico e cerebelo, e que este cérebro é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Vamos pegar aqui uma ponteira para a gente mostrar isso para vocês. Então, primeiramente, vamos observar o que é o telencéfalo. Então, o telencéfalo está demarcado aqui de vermelho, e são essas estruturas que representam os hemisférios cerebrais. O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Está representado em vermelho nessa imagem aqui do canto superior esquerdo. Abaixo do telencéfalo, nós temos o segundo componente do cérebro, chamado de diencéfalo, que está aqui nessa região mais central da nossa imagem, representado em verde. Justamente aqui, nós temos o diencéfalo. Esse diencéfalo ele tem estruturas muito importantes aí, relacionadas com o controle do corpo, de funções viscerais e de passagem de informações e filtração de informações para as áreas do nosso telencéfalo. Aqui nós temos, por exemplo, a região do hipotálamo, a região do tálamo, a região do epitálamo e a região do subtálamo. São regiões importantíssimas que desempenham diversas funções dentro do sistema nervoso central, porém todas essas regiões juntas constituem o diencéfalo. Então a união de cérebro e diencéfalo, a união do telencéfalo juntamente com o diencéfalo formará o que a gente chama de cérebro. Bem, vamos discutir agora o que seriam as estruturas do tronco encefálico. O tronco encefálico ele é formado pelo mesencéfalo, que seria essa estrutura aqui amarronzada, pela ponte, que seria essa estrutura, e pelo bulbo, que continuaria inferiormente com a medula espinhal. Então, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo são estruturas do tronco encefálico. E nós temos ainda, fazendo parte do sistema nervoso central em áreas altas, no interior do crânio, o cerebelo. O cerebelo está localizado nessa região aqui, posterior do crânio, na região posterior, na fossa cerebelar ou fossa posterior do crânio, nós temos aí a localização do cerebelo. Então essas são as divisões anatômicas do sistema nervoso central. Além dessas divisões anatômicas, nós também sabemos que o sistema nervoso central é composto pela medula espinhal, que parte aqui a nível do forame magno, que é uma abertura no osso occipital, e desce a medula espinhal até o nível da vértebra, em torno da vértebra L2 em adultos. Ok? Então essa estrutura aqui, esse cone é a medula espinhal. Esse cilindro de massa de tecido nervoso é a medula espinhal que está no interior das vértebras. Nessa imagem aqui, do lado, nessa imagem aqui, que a seta está apontando, nós vamos observar todas essas estruturas então. Nós vamos observar mais superiormente o cérebro, formado aqui, basicamente a gente vai enxergar apenas o telencéfalo nesse momento. Abaixo, nós vamos ver a ponte, nós vamos ver o bulbo, o mesencéfalo fica difícil de ver porque o parênquima cerebral atrapalha, e a gente vê aqui nessa região mais posterior o cerebelo. Após o bulbo, a gente vai ver toda a estrutura da medula espinhal. Ok? Então essas são as divisões principais do sistema nervoso central. Bem, vamos agora falar do sistema nervoso periférico. Eu disse aos senhores que o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos, tanto nervos cranianos como nervos espinhais. E além desses nervos, o sistema nervoso periférico é composto pelos gânglios das raízes dorsais dos nervos espinhais. Então, se a gente observar nessa imagem, nós temos aqui centralmente a nossa medula espinhal. E essa medula espinhal, como a gente pode observar, emite vários nervos, que são os nervos espinhais. Esses nervos espinhais, juntamente com os nervos cranianos que se relacionam aqui superiormente com núcleos do tronco encefálico, formarão, juntamente com os gânglios da raiz dorsal, eu vou mostrar uma imagem que vai mostrar melhor esses gânglios, o que a gente chama de sistema nervoso periférico. E a gente observa que ele está espalhado em diversas regiões do nosso corpo e ele não tem nada a ver, nenhuma relação com a sua proteção ou proteção com estruturas ósseas. Ok? Bem, nessa imagem a gente observa mais uma vez o sistema nervoso central aqui de uma cor amarronzada, onde a gente tem o cérebro e a medula espinhal, e em azul nós temos os nervos que compõem o sistema nervoso periférico. Porém, eu disse que o sistema nervoso periférico é composto também por um gânglio da raiz dorsal. Muito bem, vamos ver esse gânglio então.
Esse gânglio é justamente essa estrutura aqui, chamada de gânglio espinhal, que está aqui na região posterior da medula espinhal. Esse gânglio é um acúmulo de corpos celulares fora do sistema nervoso central. Um acúmulo de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central nós chamamos de gânglio. Esse gânglio ele vai ficar na região sensitiva ou sensorial do nervo espinhal. E ele funciona como um relé sensitivo, ou seja, ele diminui a intensidade de sinais que chegam até a medula espinhal e as informações que serão levadas até as áreas altas desse sistema nervoso central. Na videoaula de neuroanatomia, nós vamos abordar primeiramente a medula espinhal. E aí nessa videoaula que eu irei postar daqui uns dias, nós vamos conhecer muito melhor a estrutura e a formação de um nervo espinhal, esse gânglio espinhal. Então, não precisam se preocupar com isso agora. Nós precisamos entender apenas que existe essa divisão anatômica. Bem, antes da gente entrar nos tipos de células que existem e nas divisões fisiológicas do sistema nervoso, eu queria conversar um pouquinho a respeito da histologia, ou seja, da formação celular, do estudo dos tecidos em relação ao tecido nervoso. Basicamente, quando a gente fala de tecido nervoso, nós temos dois tipos de substância, uma substância cinzenta e uma substância branca. Essa substância cinzenta e essa substância branca têm distribuição diferenciada ao longo do sistema nervoso, ok? Porém, elas também têm composições diferenciadas. Bem, nós sabemos que as principais células que compõem o sistema nervoso e o tecido nervoso, na verdade, são os neurônios, que são as células excitáveis, que conduzem o potencial de ação ou o impulso nervoso. Porém, não existe apenas neurônios a nível de tecido nervoso. Existem milhares de células que nós chamamos de células da glia, ou células da neuróglia. E essas células exercem diversos tipos de funções, que nós vamos falar daqui a pouco, dentro do tecido nervoso, como mielinização de fibras, como sustentação, nutrição, formação de barreira. Nós vamos discutir mais à frente. Ok, então existem esses dois tipos celulares. Nós sabemos, e nós vamos ver posteriormente, que o neurônio ele é composto de um corpo celular e de uma ramificação que nós chamamos de axônio. Tudo bem. Onde nós vamos ter acúmulos de corpos celulares de neurônios com axônios amielínicos, ou seja, que não tem muita mielina, que é um tipo de gordura, um tipo de tecido lipídico, nós teremos a substância cinzenta. Então, a substância cinzenta nada mais é que o acúmulo de corpos celulares de neurônios, ok? A substância branca, por sua vez, ela é representada principalmente por fibras axonais mielinizadas, ou seja, por axônios de neurônios, ok? Só que tanto na substância cinzenta como na substância branca, nós temos a presença de células da neuróglia ou células da glia. Tudo bem? Aqui na imagem ao lado, eu trouxe uma representação histológica, né, de uma lâmina histológica feita a coloração de hematoxilina e eosina, onde a gente percebe a substância cinzenta e a substância branca. A substância branca a gente percebe pequenos filetes esbranquiçados, que é justamente onde havia fibras de axônios recobertos por mielina ou por gordura, por um tipo de lipídio. Aqui na substância cinzenta a gente já não vê tantas dessas fibras como a gente vê aqui na substância branca. Tudo bem, na histologia vocês vão conseguir desdobrar isso muito melhor. Porém, o que nós temos que entender agora é que essa substância cinzenta e substância branca, elas se distribuem de forma desigual em determinados níveis do sistema nervoso. No cérebro, nós vamos ter a substância cinzenta perifericamente ou externamente, formando uma camada muito importante do cérebro, chamada de córtex cerebral. Então, o córtex cerebral é formado simplesmente por substância cinzenta. E a substância cinzenta, como a gente já falou, tem o predomínio de corpos celulares de neurônio. Então, a gente pressupõe que no córtex do cérebro, nós vamos ter o maior número de sinapses. Nós vamos ter a maior comunicação entre corpos celulares de neurônios. Então, é no córtex cerebral que nós temos as áreas de cognição, aprendizagem e integração. Ok? Porque é nesse córtex que nós temos os corpos celulares dos neurônios. Então, o córtex desempenha todo o processo de integração de informações que vão chegar ao sistema nervoso central.
A substância branca, a gente observa que ela é mais interna no nosso cérebro. Esse corte aí, por exemplo, é um corte frontal, ou seja, a gente pegou o cérebro e cortou ele no meio dele, e nós estamos enxergando isso de uma visão anterior. É um corte frontal ou coronal. E a gente observa essa substância branca predominantemente no interior desse cérebro. Essa substância branca, ela funciona, na verdade, como um caminho para as informações que serão levadas do córtex para as áreas inferiores ou dessas áreas inferiores até o córtex, tudo bem? Então, no cérebro, nós temos a substância cinzenta externa, formando o córtex cerebral, e nós temos a substância branca interna, formando a substância branca medular, a substância branca no interior do cérebro. Nós dissemos aos senhores que quando nós temos uma união de pequenos grupos de corpos celulares de neurônios no meio da substância branca, nós temos o que a gente chama de núcleos. Esses núcleos que a gente pode observar aqui, aqui e aqui e aqui, nada mais são que substância cinzenta no meio da substância branca. Então a gente vê aqui um predomínio de substância branca, só que quando a gente vê aqui nesse momento aqui, ó, a gente percebe núcleos, ou seja, a gente percebe uma coloração diferenciada. Isso é um núcleo. Isso é um núcleo. Esses núcleos nada mais são que substância cinzenta entremeada a essa substância branca. Então, núcleos são conjuntos de corpos celulares de neurônios, ou seja, substância cinzenta em meio à substância branca no sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, nós já vimos que isso é chamado de gânglios. Então, essa é a distribuição da substância cinzenta e da substância branca a nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro. Porém, quando a gente fala da medula espinhal, essa distribuição é diferenciada. A medula espinhal ela vai ter a substância branca externa, ou seja, na região mais externa da medula espinhal nós vamos ter a substância branca, ou seja, na região mais externa da medula que nós vamos ter as vias ascendentes e descendentes, ou seja, as vias que levam informações para as áreas altas do sistema nervoso central e as vias que pegam informações dessas áreas altas e levam para os tecidos periféricos, ok? E na região mais central, formando um H, como se fosse uma letra H, que a gente pode observar aqui, na região mais central da medula, a gente pode observar nessa outra imagem aqui também, nós temos a substância cinzenta. Então, a medula espinhal, a distribuição da substância cinzenta e substância branca é o contrário do cérebro. Na medula espinhal, a substância branca é externa e a substância cinzenta é interna, formando o H medular. Então, na medula espinhal, é nesse H medular que nós temos principalmente os corpos celulares dos neurônios que irão fazer sinapse, integração de informações nessa substância cinzenta medular representado pelo H medular. Ok? Observem que a medula também tem um canal central que a gente está destacando aqui para vocês. E nesse canal central nós temos células ependimárias que vão fazer a circulação licórica. A gente tem que lembrar que o sistema nervoso ele é banhado por um líquido chamado de líquor, que é o líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinhal, que tem funções importantíssimas como proteção, nutrição e amortecimento de choques para o sistema nervoso. A gente vai discutir isso melhor nas próximas aulas, tá? Então aqui nessa imagem a gente pode observar que a substância cinzenta forma esse H medular no interior da medula e a substância branca ela vai ficar mais externa em relação à medula espinhal, diferentemente do cérebro. Ok? Muito bem. Aqui nessa imagem, nós basicamente vamos revisar tudo aquilo que a gente já comentou. A gente observa então, por essa imagem, que o sistema nervoso é uma via de mão dupla. Observem que aqui na nossa mãozinha, por exemplo, nós temos receptores sensoriais que captam diversos tipos de estímulos externos, por exemplo. E esse estímulo ele é transduzido, ou seja, transformado em um potencial de ação ou no impulso nervoso. E esse impulso nervoso é levado por neurônios aferentes ou neurônios sensoriais até o cérebro. Então, isso é a via aferente, que leva informações sensoriais sensitivas para o cérebro. Porém, nós vimos também que o nosso cérebro ele é capaz de mandar informações para os tecidos periféricos. E esse mandar informações para os tecidos periféricos é feito por neurônios que nós chamamos de neurônios eferentes. E esses neurônios eferentes, então, vão levar informações para órgãos, para glândulas e também para os nossos músculos estriados esqueléticos. Dentro desses neurônios eferentes, ou desse sistema nervoso eferente, a gente pode dividir esse sistema nervoso em sistema nervoso motor, somático, e sistema nervoso autônomo ou autonômico. Okay?
Então a gente pode dividir a via eferente em sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso somático motor. Vamos começar primeiro pelo sistema nervoso somático motor. Então prestem atenção nesse momento. O sistema nervoso somático motor, somático porque ele tem relação com a consciência, ou seja, nós vamos conseguir ter consciência sobre aquilo que está ocorrendo, ou seja, as informações que são levadas do cérebro para determinadas regiões do nosso corpo. Esses neurônios motores, eles fazem o controle do nosso músculo estriado esquelético, como a gente discutiu em algumas videoaulas anteriores. Esse controle da musculatura estriada esquelética é consciente. Nós temos consciência que, por exemplo, nosso braço está contraindo lá na academia, onde nós vamos fazer flexão e extensão do antebraço, de forma a malhar, por exemplo, o bíceps braquial, que é o músculo que nós vamos encontrar no nosso braço. Nós então temos consciência desse efeito, nós temos consciência desse movimento, por isso nós estamos falando de uma divisão motora somática, ok? Só que o outro lado da moeda, ou seja, a outra porção dessa via eferente é a porção autônoma ou autonômica. Essa porção autônoma ou autonômica também pode ser chamada de visceral. Ela, nesse momento, nós não vamos ter nenhum tipo de controle, consciente ou inconsciente, sobre essa via. Essa via ocorre sempre de forma inconsciente, esse sistema nervoso autônomo ou vias autonômicas. Ou seja, ela vai ocorrer ajustes, efeitos, independentemente da nossa vontade, querendo ou não. Essa via autonômica ela é dividida no tão famoso sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, que vão realizar o controle de diversos órgãos e glândulas do nosso corpo. Ok? Isso é extremamente importante para a gente começar a compreender a neurofisiologia e também a neuroanatomia. Então vamos rever. Nós temos então uma via aferente que leva informações sensoriais provenientes do ambiente, onde nós temos neurônios ou receptores sensoriais que vão transduzir as informações ambientais em impulsos nervosos ou potenciais de ação que serão encaminhados para o cérebro. Mas nós também temos vias eferentes que vão partir do cérebro em direção à periferia. Só que essa via eferente ela pode ser subdividida em duas regiões, ou duas vias. Uma via somática motora, que controla os músculos estriados esqueléticos, e uma via autonômica ou autônoma, que é dividida em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, geralmente, eles têm efeitos antagônicos, ou seja, tudo que o simpático faz, o parasimpático faz ao contrário. Exemplo, aumentar a frequência cardíaca e a força de contração do músculo cardíaco, do miocárdio. O simpático faz esse processo de aumento de frequência e aumento da força de contração. Quando ativamos o parasimpático diminui a frequência e diminui a força de contração. Isso é só um exemplo. Lá no trato gastrointestinal, por exemplo, é o parasimpático que vai acionar, por exemplo, a peristalse e a secreção de hormônios e enzimas, enquanto o simpático vai inibir essas secreções e inibir essa peristalse. Tudo bem? Mas isso a gente vai discutir nas aulas, nas próximas aulas. Eu quero que vocês entendam apenas que nós temos uma via aferente e via eferente. A via eferente é dividida em via eferente somática motora e eferente autonômica, dividida em sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Ok? Beleza. Agora vamos rapidamente passar pelos constituintes celulares do sistema nervoso. A primeira célula e a mais importante é o neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso, que tem a função de processar as diversas informações que o sistema nervoso capta ou manda para diversas porções do nosso corpo, e ela tem características de ser excitável e de ter condutibilidade do impulso nervoso, ou seja, conduzir esse impulso nervoso por meio da extensão celular. O neurônio ele é dividido numa região chamada de corpo celular, em que nós temos a maioria das nossas organelas localizadas nesse corpo celular, que é muito importante para a síntese de neurotransmissores. A gente sabe que é por meio desses neurotransmissores que nós vamos ter os processos de sinapses, ou seja, as comunicações neuronais, ok? Esse corpo celular ele emite essas expansões que a gente chama de dendritos, tudo bem? Aí, a partir desse corpo celular, nós temos aqui um cone de implantação e um segmento inicial, que vai formar toda essa estrutura alongada que nós chamamos de axônio,
que é o que? Um prolongamento do corpo celular do neurônio. Esse axônio é extremamente importante, porque é esse axônio que irá conduzir o impulso nervoso. Esse axônio ele vai se ramificar nas porções finais, formando as terminações axonais ou telodendro. O que ocorre é o seguinte: esse telodendro ele emite neurotransmissores, que podem ser diversos tipos de substâncias, peptídeos, aminoácidos. A gente vai ver depois ter uma aula sobre neurotransmissores. E esses neurotransmissores são liberados numa região chamada de fenda sináptica. Esses neurotransmissores eles vão agir nos dendritos de um outro neurônio que estiver comunicando com essa região desse neurônio. Esses neurotransmissores vão estimular o neurônio seguinte, fazendo com que esse neurônio seguinte também tenha um impulso nervoso, um potencial de ação, conduzida principalmente por esse axônio. Então, nosso neurônio é dividido em corpo celular, axônio e terminação axonal. Sempre o sentido do potencial de ação é de corpo celular em direção ao axônio. Tudo bem? Então, o potencial de ação é sempre do sentido de dendritos, corpo celular, axônio e terminações axonais. Beleza? Bem, aqui mais uma imagem mais detalhada de como seria o corpo celular dos neurônios e esses dendritos, né, essas espinhas dendríticas do neurônio. Tá? E é no corpo celular, eu trouxe essa imagem para vocês verem, que nós temos uma grande quantidade de organelas, que são muito importantes para a síntese dos nossos neurotransmissores, que são extremamente importantes para a síntese desses neurotransmissores que vão propagar e podem propagar esse potencial de ação, esse impulso nervoso por entre os neurônios. Beleza. Ok. Nós temos agora tipos básicos de neurônios que nós precisamos reconhecer. Nós temos o neurônio multipolar, nós temos o neurônio unipolar, bipolar, pseudo-unipolar. Vamos começar aqui a falar principalmente pelo neurônio bipolar. O neurônio unipolar ele é muito pouco localizado. Ele é localizado em algumas regiões da retina, porém, o neurônio bipolar, por exemplo, é um tipo de neurônio que é típico de áreas sensitivas ou típico de áreas sensoriais. Tá? A gente observa que ele é como se fosse um bipolo. A gente teria o corpo celular e duas terminações, onde a gente teria os dendritos e os receptores sensoriais. Tudo bem? E aí nós teríamos o corpo celular e a continuação desse corpo, a continuação do axônio no outro lado. Então esse neurônio bipolar ele é característico de áreas sensoriais, como por exemplo nós temos células bipolares ou neurônios bipolares na retina, que é um tecido nervoso localizado lá nos nossos olhos, lá nas regiões profundas da cavidade orbital, que tem como função fazer a captação dos raios luminosos e traduzir essas informações em impulso nervoso. Ok? Esse neurônio pseudonipolar ele é característico de áreas dos gânglios das raízes dorsais dos nervos espinhais. Então, naquele gânglio da raiz dorsal, nós temos essa característica aqui. Nós temos o gângliozinho aqui, que tem o corpo celular do neurônio, e esse corpo celular ele emite todas essas expansões. Então, nós temos esse neurônio pseudo-unipolar, característico dos gânglios do sistema nervoso periférico. O neurônio multipolar é, com certeza, o neurônio mais presente em todo o tecido nervoso. E esse neurônio multipolar, ele, por exemplo, exerce diversos tipos de funções, principalmente funções motoras. Nós vamos ver que nós vamos ter esses neurônios motores em diversas regiões do nosso corpo, tá? Esses neurônios multipolares. E eles se apresentam de diversas formas. A gente pode enxergar esses neurônios multipolares de diversas formas. Um exemplo, por exemplo, é uma célula chamada de célula de Purkinje, que a gente encontra no cerebelo. É um tipo de neurônio multipolar, relacionado com motricidade. Então, os neurônios multipolares são os mais encontrados no nosso tecido nervoso, no nosso sistema nervoso, mas de diversas formas. Bem? Então nós temos o neurônio bipolar, que é característico sensorial, o pseudonipolar, que é característico sensorial, e o multipolar, que é característico de diversas regiões do tecido nervoso, principalmente características motoras. Ok? Beleza, então aqui eu trouxe uma imagem para a gente perceber isso novamente. Aqui nós temos neurônios sensoriais, né? O neurônio bipolar e aqui axônio mielinizado com a bainha de mielina, que são esses lipídios, e aqui o axônio amielínico. Tudo bem? Então nós temos aqui o pseudonipolar e nós temos aqui o neurônio bipolar.
que são característicos dos neurônios sensoriais. Nós também temos aqui os neurônios multipolares, que são, aqui estamos exemplificando com um neurônio eferente, que tem aqui várias espículas dendríticas, né, várias terminações axonais. Então, esse aqui é a característica de um neurônio motor, por exemplo. E aqui nós temos interneurônios do sistema nervoso central. Esses interneurônios, que são interneurônios de associação, eles também são caracterizados como neurônios multipolares. Tudo bem? Então, essa é só uma simples introdução. A histologia trabalha isso muito mais aprofundado com vocês, porém é muito importante a gente ter essa ideia generalizada, que nós temos neurônios bipolares e pseudonipolares em áreas sensoriais e neurônios multipolares em áreas eferentes de uma forma generalizada, ok? Muito importante a gente trabalhar essa ideia com vocês. Aqui, mais uma vez, simplesmente a mesma imagem, mostrando as diferentes formas que esses neurônios se apresentam. E aqui, para a gente terminar, eu queria falar de outros componentes, de outras células que fazem parte também do tecido nervoso, fora o neurônio. Porque muitas das vezes nós damos muita ênfase nos neurônios. Porém, sem esse conjunto de células que eu estou mostrando para vocês agora, os neurônios não sobreviveriam. Os neurônios são as células mais especializadas do nosso corpo. Porém, elas precisam de ajuda de diversos sistemas para manterem-se vivas. E essas células gliais ou células da neuróglia, que eu já comentei com vocês, são importantíssimas para a manutenção da vida desses neurônios. Vamos começar com as células da glia que estão presentes no sistema nervoso central. A primeira célula que eu chamo a atenção para vocês seria os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são células grandes, existem dois tipos de oligodendrócitos, mas não vamos entrar muito nesse assunto, que tem como função principal fazer a mielinização de axônios do sistema nervoso. É muito importante mielinizar os axônios, porque a gente faz... A mielina é um lipídio que funciona como um isolante elétrico naquele axônio dos nossos neurônios, impedindo com que haja perca de eletricidade, perca de impulso nervoso. Então, os oligodendrócitos são muito importantes, porque eles realizam a mielinização de células do sistema nervoso central. Eles podem mielinizar mais de uma célula por vez. Okay? Então, essa é a função principal desses oligodendrócitos. É claro, eles têm funções secundárias, relação com o equilíbrio de pH e tudo mais, porém o mais importante é em relação à mielinização dos axônios. Vamos para essa segunda célula aqui, muito importante, chamada de astrócito. Astrócito porque lembra um astro, lembra uma estrela. Esse astrócito, ele tem como função primordial no sistema nervoso central a formação de uma área de barreira, chamada de barreira hematoencefálica, ou seja, uma barreira entre o sangue hematoencefálica entre o encéfalo. Esse astrócito ele emite pequenos pés, que a gente chama de pés vasculares. E esse astrócito ele fica entre o tecido nervoso e entre os capilares sanguíneos que irrigam o sistema nervoso central. E o astrócito fica mediando os nutrientes, por exemplo, que entram, ou os íons, ou os neurotransmissores que vão entrar ou que vão sair do sistema nervoso central. Então, os astrócitos são os principais componentes da barreira hematoencefálica, fazendo o controle das substâncias que entram e que saem do sistema nervoso central. Por exemplo, fármacos, hormônios, qualquer tipo de nutriente. Ok? A outra célula aqui, que a gente chama de célula da micróglia ou microglia, são células que funcionam como células do sistema imunológico. Ou seja, células que vão fazer defesa do tecido nervoso. Vão fazer fagocitose às células da micróglia. Beleza? Então tem função imunológica as células da micróglia. E nós temos essas células ependimárias, ou células ependimais. Né? Essas células ependimárias, elas também fazem parte de alguns tipos de barreira, né? Que é a barreira hematolicórica, é a barreira entre o sangue e o líquor. E essas células ependimárias elas estão presentes nos ventrículos, que são regiões no interior do cérebro que produzem o tão famoso líquido cérebroespinhal ou líquido cefalorraquidiano, que vai banhar diversas estruturas do sistema nervoso central. Ok? Então essas são as células do sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, nós temos um tipo de célula em especial que vocês precisam conhecer, que são as células de Schwann, ou células de Schwann. Essas células também fazem a mielinização de axônios de neurônios no sistema nervoso periférico.
Então, a grande diferença entre as células de Schwann e os oligodendrócitos é porque as células de Schwann fazem a mielinização no sistema nervoso periférico. Só que essas células de Schwann também só realizam a mielinização de um axônio por vez, enquanto os oligodendrócitos fazem a mielinização de diversos axônios de em apenas um momento. Então, é uma diferença entre elas. No sistema nervoso periférico também, nós vamos encontrar células satélites que vão secretar diversos fatores tróficos de crescimento e que são importantes em alguns processos de regeneração do tecido nervoso. Bem, pessoal, a nossa aula de introdução ao sistema nervoso é essa, onde nós definimos a divisão anatômica, fisiológica, os constituintes celulares, né, a distribuição da substância cinzenta e substância branca, os tipos morfológicos de neurônios e as células gliais para os senhores. Essa foi uma aula de introdução ao sistema nervoso central e a próxima aula nós vamos continuar a discutir o sistema nervoso central, ok? Então sempre acompanhe as próximas aulas do canal, continuando aí com a anatomia ou fisiologia do sistema nervoso central, ok? Até lá. Obrigado.